Bom, vamos direto ao ponto. Hoje nós vamos fazer uma imersão sem filtros, um exame quase cirúrgico de por que organizações sociais, mesmo com as melhores intenções do mundo, estão matematicamente fadadas ao colapso operacional. Para quem está na cadeira de C-Level ou atuando em consultoria estratégica, o recado é um só. Nós precisamos urgentemente estruturar a sobrevivência dessas instituições. Por que organizações bem-intencionadas estão fadadas à falência institucional? A resposta nua e crua é que a alta gestão precisa abandonar agora mesmo aquela narrativa romantizada da caridade. É fundamental encarar a realidade brutal da insolvência estrutural. Durante décadas, as equipes foram ensinadas a operar na base da paixão, do improviso, do apagar incêndios. Só que a conta dessa ausência de engenharia financeira e tecnológica chegou, e ela é altíssima. Parte 1. O fim da ilusão administrativa. O terceiro setor sofreu uma mutação clara. Ele não é mais um simples braço filantrópico compensatório. Ele virou um ecossistema complexo focado em mitigar riscos sistêmicos globais. Só que existe um mito corporativo letal rolando solto que é confundir a eficiência fria, sabe, simplesmente cortar custo a todo preço, focar em compliance engessado e preencher formulário infinito do governo com a verdadeira produtividade sistêmica. Essa produtividade sistêmica exige transformar o território de verdade, gerar capital social real. E para fazer isso não tem mágica, é preciso um investimento massivo na saúde da própria instituição. Pense nesse número, 0%. Para colocar a situação em perspectiva, imagine uma organização que não gasta absolutamente nada do seu orçamento em infraestrutura digital, treinamento ou sistemas de auditoria de dados. O Estado muitas vezes adora aplaudir isso e chamar de eficiência, mas, sendo bem pragmático, operar com zero investimento estrutural não é ser eficiente de jeito nenhum. É só pisar fundo no acelerador da própria obsolescência institucional e limitar drasticamente qualquer impacto. O que nos leva à seção 2. A máquina de asfixia burocrática. Essa inanição de recursos ganha um peso absurdo quando a gente analisa a linha do tempo regulatória do setor. O Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, o MROC, de 2014, foi o grande divisor de águas. A intenção original no papel era excelente de afastar entidades fraudulentas e profissionalizar o jogo. Contudo, a aplicação prática, capturada por uma lógica punitiva dos tribunais de contas, acabou prendendo as instituições mais sérias em um verdadeiro labirinto legal, paralisante e microgerenciado. E aí nasce a famosa psicose da glosa: gerenciar para a auditoria e não para o território. É aquele pânico constante de ter uma verba pública bloqueada ou exigida de volta por causa de um erro microscópico, tipo um carimbo levemente torto numa nota fiscal. Isso força a liderança a adotar uma postura defensiva surreal. A energia inteira da equipe, que deveria estar lá na ponta transformando a comunidade, vira refém da impressora e da produção de pilhas de papel. E a situação piora na seção 3, o custo da desintegração digital. No desespero para sobreviver a essa avalanche de burocracia, a gestão acaba cometendo um erro arquitetural fatal: comprar tecnologia de prateleira. Sistemas integrados, ERPs e CRMs de mercado que foram literalmente desenhados para vender sapato e controlar estoque no varejo. Obviamente, eles falham de forma espetacular ao lidar com o rateio cirúrgico, o rastreamento atômico e as múltiplas fontes de parcerias públicas. O resultado prático? Ignora-se a engenharia de plataformas sociais e a instituição fica com uma arquitetura tão fragmentada que a equipe precisa voltar correndo para as velhas planilhas manuais. 60%. Reflita sobre o tamanho do absurdo. Até 60% do tempo de um técnico altamente qualificado, imagine um cientista social ou um psicólogo, jogado no lixo, inserindo os exatos mesmos dados manualmente em sistemas estaduais e municipais que não se conversam, é uma destruição brutal de capital humano e de inteligência gerada por essa desintegração digital e alimentada pela ineficiência dos editais públicos. Por isso, precisamos focar na seção 4, soberania e data lakes. A única saída matemática para fugir desse labirinto e derrubar os custos operacionais é a soberania de dados. E o que isso significa? Significa cortar de vez os laços com softwares fragmentados de varejo e projetar os seus próprios data lakes, totalmente customizados para a tese de impacto da instituição. Quando a gente integra as bases internas direto com as APIs do governo, como Transfer e Gov, o custo e o tempo despencam. A organização para de desperdiçar equipes inteiras em burocracia repetitiva e o sistema passa a falar a língua nativa do Estado. E quando essa infraestrutura está montada, a inteligência artificial entra no jogo. Não como um mero assistente virtual, mas como um auditor algorítmico implacável.
Esse motor monitora o rateio de compras públicas em tempo real. Ele trava a falha contábil muito antes de ela ocorrer, derrubando praticamente a zero aquele erro humano besta que gera as temidas glosas e os bloqueios. O que nos empurra para a seção 5, monetizando o capital social. Com as operações blindadas pela automação tecnológica, a instituição sai finalmente da defesa e vai para o ataque. Pense no impacto do retorno social sobre o investimento, o famoso SORI. Estamos falando de precificar um impacto intangível, provar matematicamente uma queda de 50% em internações no SUS, 30% a menos na reincidência de violência doméstica ou 20% de carbono do solo sequestrado. Estudos já mostram que para cada R$1 investido nessas causas, o retorno financeiro injetado na economia e nos cofres públicos bate quase R$5. É monumental. Mas atenção, porque tem um ponto crítico aqui para quem quer convencer conselhos de administração ou atrair capital de risco. Aquele velho relatório anual estático, um PDF lindo de 200 páginas com histórias emocionantes, já nasce obsoleto no momento em que sai da gráfica. A sobrevivência hoje exige o SRO dinâmico. Nós estamos falando de dashboards em Power BI rodando em tempo real, capitalizando a geração dessas métricas sociais em frações de segundo. Isso vira o jogo em qualquer mesa de negociação. Seção 6. O futuro inevitável. Blockchain e ESG. E ter essa precificação cirúrgica não é mais só um diferencial ou um luxo, é um funil inegociável já para 2026. Impulsionado por regulações ESG duríssimas e redes públicas como a Rede Blockchain Brasil, o futuro do financiamento está nos contratos inteligentes. Na prática, isso significa que se uma instituição não tiver dados perfeitamente conformes e imutáveis lá na blockchain, os recursos simplesmente serão bloqueados na fonte, de forma automática, imediata, sem espaço para jeitinho ou intervenção humana. Chegamos então na seção 7, o decálogo da sobrevivência. Para não ser esmagada por essa convergência, a alta gestão precisa adotar uma verdadeira postura de choque. Um pivô tático imediato. Passo 1. Soberania total de dados. Rompa com varejo e monte seus data lakes. Passo 2. Limite o repasse estatal a 50% do orçamento para manter sua agilidade e capacidade de manobra com múltiplas fontes. Passo 3. Coloque os robôs e a IA para erradicar aquele trabalho burocrático friccional. E por fim, o passo 4. Exija cofinanciamento. A lógica é irrefutável. Se o Estado exige dados e auditorias padrão ouro, o Estado que pague pela pesada mina tecnológica que produz e sustenta esse ouro. Sem meias palavras. A reflexão final que a gente tira de toda essa análise é claríssima. A sobrevivência no terceiro setor moderno vai exigir muito mais do que solidariedade. Para mitigar o risco sistêmico em larga escala, as lideranças têm que substituir de vez aquele romantismo administrativo pela precisão implacável das engenharias de dados. A compaixão é fundamental, é o combustível que inicia a jornada, mas a eficácia real, aquela que muda a realidade de um território inteiro, é e sempre será uma ciência rigorosamente matemática. O questionamento que fica para as lideranças é: qual é o passo estrutural exato que vai ser dado amanhã de manhã para garantir essa arquitetura? O relógio não para.